O livro de Gênesis dá o relato da linhagem dos filhos de Adão. Deus criou o homem à sua semelhança, perfeito em forma e caráter, e o fez senhor de toda a terra. Mas, por causa do pecado, Adão perdeu a imagem de Deus e transmitiu a seus descendentes a semelhança de sua própria natureza decaída. Ainda assim, pela graça divina, havia esperança de restauração. O registro sagrado mostra que, apesar da corrupção crescente, o Senhor manteve um povo fiel, preservando a promessa de redenção que viria por meio do descendente prometido. Adão viveu muitos anos após a queda e contemplou a multiplicação da raça humana. Viu a morte alcançar a todos, como Deus havia declarado, e presenciou a crescente corrupção dos homens que se afastavam de seu Criador. Os filhos que nasceram segundo a sua imagem herdaram a natureza decaída, e as gerações seguintes seguiram o mesmo caminho. Ainda que muitos tenham rejeitado os conselhos do Senhor, houve também aqueles que temeram a Deus e procuraram andar em seus caminhos, conservando viva a fé na promessa do Redentor. A sentença de morte pronunciada sobre Adão alcançou também todos os seus descendentes. Cada geração que passou confirmou a veracidade da palavra de Deus, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte de Adão, após 930 anos, foi um testemunho solene da certeza do juízo divino. Os homens podiam prolongar seus dias por séculos, mas não podiam escapar ao destino que o pecado havia trazido. A vida longa apenas evidenciava mais claramente os resultados da desobediência, pois a corrupção e a violência se multiplicavam com o tempo. A história de Caim e Abel permanece como uma advertência para todas as gerações. Abel trouxe do melhor de seu rebanho, reconhecendo a necessidade do sacrifício e a promessa de redenção. Caim, porém, confiou em seus próprios méritos e trouxe frutos da terra sem fé. Por causa dessa incredulidade, sua oferta foi rejeitada. O ódio que nasceu em seu coração pelo irmão revela como a rejeição da justiça de Deus e a incredulidade podem corromper o caráter humano, levando ao primeiro assassinato. O Senhor, em sua misericórdia, deu advertências, mas a recusa em obedecer gerou consequências inevitáveis. Enoque destacou-se entre seus contemporâneos pela fidelidade e devoção a Deus. Enquanto a impiedade se multiplicava ao redor, ele andava com o Senhor, buscando comunhão diária. Sua vida era dedicada à oração, à justiça e à instrução dos outros na verdade de Deus. Por isso, Deus tomou Enoque sem que ele experimentasse a morte, um sinal do favor divino e da esperança da vida eterna. Seu exemplo mostra que a santidade não depende das circunstâncias, mas da fé constante e da obediência ao Senhor. A descendência de Adão revela o poder do pecado, mas também a fidelidade de Deus. Alguns homens seguiram o caminho da incredulidade e da rebelião, enquanto outros permaneceram fiéis, mantendo a comunhão com o Senhor. É através da fé e da obediência que a vida eterna é garantida, e os exemplos de fidelidade tornam-se luz para as gerações seguintes. Enoque foi distinto em sua geração por andar com Deus. Ele não se conformava com o mundo corrompido ao seu redor, mas buscava diariamente a presença do Senhor. Sua vida demonstra que a verdadeira comunhão com Deus envolve obediência, fé e confiança constante, e que aqueles que escolhem andar com Ele receberão sua proteção e bênçãos. Enoque viveu uma vida de fé genuína em meio a um mundo corrompido. Sua caminhada com Deus não era ocasional, mas constante, e ele se destacava por sua obediência e devoção. Deus aprovou sua vida e o tomou para si, como exemplo para todos que desejam permanecer fiéis em tempos de corrupção. A fidelidade de Enoque mostra que é possível andar com Deus diariamente, mesmo quando todos ao redor seguem o pecado. Sua vida é um convite para que cada cristão mantenha a comunhão constante com o Senhor, confiando em suas promessas e vivendo de acordo com sua vontade. Enoque é lembrado como um modelo de santidade, cujo caráter foi moldado pela fé e pelo temor a Deus. Sua trasladação simboliza a recompensa daqueles que perseveram na obediência e na fidelidade, e sua vida continua sendo um chamado à santidade para todos os que desejam andar com Deus.
Andar com Deus é a experiência mais elevada que o homem pode alcançar. Enoque demonstrou que a vida piedosa não depende das circunstâncias externas, mas de uma comunhão constante com o Criador, que transforma o caráter e fortalece o espírito para resistir ao pecado. A vida de Enoque é um exemplo da fidelidade. Ele caminhou com Deus em todo o seu proceder, e a trasladação simboliza a recompensa daqueles que perseveram na santidade. Enoque andou com Deus de maneira constante. Sua dedicação diária ao Senhor mostra que a verdadeira comunhão envolve não apenas momentos de oração, mas uma vida inteira de obediência e fé. O andar com Deus é possível para todos os que desejam perseverar na santidade. Enoque é apresentado como exemplo de como a vida transformada pela fé é recompensada com a presença do Senhor. A fidelidade de Enoque demonstra que a obediência diária e a comunhão contínua com Deus resultam em bênçãos duradouras. Ele foi levado sem provar a morte, mostrando a recompensa da fé verdadeira. A vida de Enoque ensina que a santidade se manifesta em todas as ações e decisões diárias. A trasladação é símbolo da recompensa para aqueles que andam fielmente com Deus. Enoque foi um exemplo de fidelidade em um mundo corrompido. Ele preservou a comunhão com Deus e foi recompensado com a presença divina, sendo levado sem ver a morte. O exemplo de Enoque revela que andar com Deus é viver em constante obediência e comunhão. Sua trasladação é um sinal da recompensa divina para os que perseveram na fé. Andar com Deus diariamente transforma o caráter e prepara o ser humano para a vida eterna. Enoque nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em obediência constante e dedicação ao Senhor. A vida de Enoque mostra que é possível permanecer puro e fiel mesmo em meio à corrupção geral. Ele foi levado por Deus como recompensa de sua fidelidade e constante comunhão. O andar de Enoque com Deus é apresentado como modelo para todos os que desejam servir fielmente. Ele manteve comunhão diária e foi recompensado com a presença do Senhor. A vida de Enoque demonstra que a fé verdadeira produz frutos visíveis e resulta na proteção e bênção de Deus. Sua trasladação é um testemunho da fidelidade recompensada. Andar com Deus significa viver cada momento em obediência e confiança. Enoque é exemplo para todos que desejam perseverar na fé até o fim. Enoque foi trasladado por Deus sem experimentar a morte, um ato que demonstra que a fidelidade constante é recompensada. Sua vida é um exemplo de santidade e obediência, mostrando que a comunhão diária com Deus transforma o caráter e fortalece o espírito. A vida de Enoque é lembrada como um testemunho da fidelidade. Ele caminhou com Deus em todo o seu proceder e a trasladação simboliza a recompensa daqueles que perseveram na santidade. Enoque andou com Deus de maneira constante. Sua dedicação diária ao Senhor mostra que a verdadeira comunhão envolve não apenas momentos de oração, mas uma vida inteira de obediência e fé. O andar com Deus é possível para todos os que desejam perseverar na santidade. Enoque é apresentado como exemplo de como a vida transformada pela fé é recompensada com a presença do Senhor. A fidelidade de Enoque demonstra que a obediência diária e a comunhão contínua com Deus resultam em bênçãos duradouras. Ele foi levado sem provar a morte, mostrando a recompensa da fé verdadeira. Andar com Deus significa viver cada momento em obediência e confiança. Enoque é exemplo para todos que desejam perseverar na fé até o fim. O relato da genealogia de Adão mostra a consequência do pecado e a misericórdia de Deus para com a humanidade. Apesar da corrupção e da transgressão generalizadas, o Senhor manteve um fio de esperança, preservando os que o temiam e aguardavam a promessa do Redentor. Cada geração recebeu os efeitos do pecado, mas também a oportunidade de confiar na graça de Deus, e através da linhagem fiel, a promessa da redenção se manteve viva.
Capítulo 5 de Gênesis traça a linhagem de Adão até Noé, evidenciando a propagação do pecado e os efeitos da morte sobre a humanidade. Adão transmitiu a seus descendentes a natureza decaída e cada geração mostrou os resultados da desobediência ao Senhor. Entretanto, homens como Enoque demonstraram que a santidade é possível mesmo em meio à corrupção geral. Enoque andou com Deus, preservando sua fé e sendo levado sem ver a morte, símbolo da recompensa reservada aos fiéis. O registro da genealogia revela tanto o juízo quanto a misericórdia divina, preparando o caminho para a salvação prometida e para a vinda do Redentor. A linhagem de Adão até Noé evidencia que, apesar da propagação do pecado, Deus sempre preservou aqueles que o temiam. Agora eu gostaria de te convidar para que a gente possa orar e agradecer pela mensagem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra e pelo exemplo de Enoque, que andou contigo em fidelidade. Ajuda-nos a caminhar contigo todos os dias, obedecendo, confiando e mantendo nossa fé firme. Que nossa vida reflita tua santidade e amor, que possamos perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Amém.